A linguagem e a vida são uma coisa só. O idioma é a única porta para o infinito. João Guimarães Rosa. Olá, Pascoela, tudo bem? Ah, senhora Adelina, boa noite, como está? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Muito gosto. Obrigado. Olá, está bom, boa noite. Muito bem, olá, Luís. Eu, no meu tempo, eu fui professora. Na Maliana falava-se o Kemak, Bunak, tinha lá uma comunidade chinesa, falava-se o chinês e falava-se também o Teto. Que língua é que eu havia de utilizar com as crianças? O português. Eu usava português para me comunicar com todos, porque eu não sabia Bunak, não sabia Kemak e tão pouco chinês. Então, era o português que eu utilizava para falar com as crianças todas. A Indonésia proibiu o português durante 25 anos. Esta geração que está agora a crescer e as crianças que depois nasceram durante aquele período não têm nenhuma referência com português. Para eles era só Bahasa, Indonésia e Teto. Se for agora para Timor, sabem contar 1 até 20 em português e já não sabem mais contar. Contam 1 até 1000 em Bahasa, Indonésia e sabem. Quer dizer, o problema também é isso. O ensino de português também não está a ser ajudado por uma socialização de português nas famílias. Porque toda a televisão está em indonésio. Por exemplo, estas telenovelas que se fazem em língua indonésia, as crianças sentem-se mais atraídas a verem estes programas do que um RTP. Porque é difícil. E agora vai-se por mais fácil, não é? Pelo imediato. Eu acredito muito na potência dos jovens, não é? Ainda podem aprender, mas terá que ser também apoiado por estruturas. Estruturas de socialização de português, pelo cultivo dos valores, porque os nossos jovens têm ainda esta capacidade. Se a língua portuguesa fosse obrigatória, na administração terá que começar pelas escalas do alto. As pessoas já sentiam a necessidade de aprender o português, porque é obrigatório. Eu lembro-me que no tempo do primeiro governo, a administração pública tinha que utilizar o português nos documentos oficiais, escrevia-se tudo em português e em teto. Quando escreviam em inglês, mandavam para trás. Mas também existe o problema da mentalidade, que é um outro problema. Não é apenas estruturas formais do ensino da língua, mas também aquela capacidade mental, a forma da mentalidade, para acolher estes novos valores. Porque até agora tem-se a impressão de que estamos ainda na antiga mentalidade indonésia. Isto ainda não mudou. Quando falou, isto ainda não mudou. Fácil, foi aquilo que eu precisamente notei nos nossos jovens. Exatamente. Lidei um pouco em 2003, 2001, 2002, quando começaram a chegar os nossos jovens. Quando chegaram aqui, quando foram confrontados com o ensino mais exigente, tiveram que abandonar, porque não estavam preparados. Não estavam preparados para o ensino de esforço, de disciplina e de rigor. Certamente. Hoje em Timor também vejo isto. É exatamente. O mesmo problema se coloca.
Temos então que passar deste paradigma da mentalidade indonésia para um novo paradigma. É isso que eu sempre tinha dito nos meus artigos desde o início da independência. E ninguém fez caso disso. Creio que... Vai levar tempo. Sim, vamos levar tempo. Não, mas também não podemos dizer que ainda não é tempo, porque já estamos a caminho de 15 anos da independência e nada se fez em termos mesmo basilares da educação. Nada se fez. Eu acho que esse o grande problema é esse que para o cara. Mesmo a nível do ensino, quer dizer, os próprios professores não são exigentes e não exigem do aluno. E também não têm uma formação adequada para isso. Uma formação adequada para poder dar e fazer o aluno compreender e sentir aquela... E sentir motivado para aprender. Exatamente. Esse é o grande problema. É o problema da mentalidade. Eu penso que é assim, o problema de Timor hoje é assim. É que a Indonésia massificou o ensino em Timor. Sim, agora, está certo. O grande problema da Indonésia é que investiram na quantidade. Certamente. Está certo. Mas hoje... era preciso era dar diplomas aos alunos. Mas hoje Timor vai para o mesmo caminho. Timor hoje vai para o mesmo caminho. Se não fizer atenção. Vai para o mesmo caminho. Hoje o interesse do Timor, dos timorenses, que vão para a universidade para frequentar, tirar licenciatura ou mestrado, sabe para quê? A proliferação de universidades. Nesse momento são quatro, né? São quatro. Não, também limitaram o número. Só limitaram. São quatro? Nesse momento só existem assim, oficiais reconhecidos, um TL, que é do Estado. É do Estado, depois um PAS, um DILI e depois mais o DIT. O DIT. Estas são os oficiais. São os grandes... a escola e a Universidade do Abel. Isso já não vale, não tem assim coisa nada. Não tem... Está certificado. Está, mas quer dizer, não tem aquela quantidade de alunos e de implantação no meio a nível governamental. Essas são as brasileiras. Depois é assim, o problema todo é assim. Hoje as pessoas vão tirar a formação, a licenciatura ou mestrado para poder subir na carreira. Bem ou mal, não interessa. Quer dizer, isso daqui a uns 20, 30 anos, o que é que vai ser de Timor com esta formação assim tão precária e mediocre? Na linha daquilo que o Luís estava a dizer, não é? Para completar as formalidades e terem acesso à promoção social, não é? Carreiras, etc. Pois, o que interessa é ter o diploma, que é para depois terem acesso E depois também em línguas não sabem português bem. Nem o téton também, logicamente, não consegue exprimir-se em termos, digamos, de um discurso lógico em téton. E depois o indonésio que se fala ali também é um indonésio muito pobre. Já que os nativos indonésios se retiraram, o indonésio que ficou lá é aquele indonésio que se conhecia já há muitos anos, não é? Quer dizer, sem ser nutrido por uma presença de nativos indonésios. Portanto, este tipo de indonésio que se fala lá também é muito pobre. Que não dá para conceitualizar e não dá para pensar em termos assim académicos de alto nível, não é? Portanto, é um problema em que estamos numa salada de fruta em línguas em que não se fala nenhuma língua. É isso. O problema é isto mesmo. Essa questão portanto, já aqui há uns anos atrás, em 99, 2001, falava com o Juan Figueiredo, o marido da C.O. Lopes, que ele dizia: infelizmente os nossos jovens dizem que falam Bahasa, falam téton, falam português, mas olha, nenhuma das línguas eles dominam. Falam mal Bahasa, falam mal inglês, falam mal português. Mas como eu disse no início, não é? Eu tenho muita confiança ainda na potência destes jovens, porque se tivermos estruturas de apoio para aprenderem bem estas línguas, os nossos rapazes são inteligentes. E os nossos jovens têm muito interesse em fazer isso, mas é que não... Padre, os nossos jovens que vêm da escola portuguesa, tenho falado com eles, vêm com outra preparação. Outra preparação, porque há estruturas de apoio. Sim. Agora, se depois implementarmos com muita seriedade esta policy das línguas, daqui a uns anos, com um rigor e uma disciplina, não é? Que é mesmo séria,
Estes jovens que têm uma boa preparação e também toda a disponibilidade mental em aprenderem, não é? Mas é falta destas estruturas, não é? Que impedem a aprendizagem destas línguas. Mas não é apenas o problema da língua, não é? O problema da mentalidade. Depois, o conteúdo, não é? O conteúdo. Aquilo que se ensina nas escolas, que tipo de conteúdo que aquilo comporta? E nas universidades? É todo um conjunto de problemas que toca necessariamente esta parte não educativa. Educar a mentalidade, educar o gosto pelos valores. Eu dou um exemplo. Houve ali, nestes últimos tempos, um festival europeu de filmes. Em Timor. Quer dizer, houve filmes em português para o público 3 noites seguidas. Português, italiano, francês e alemão. Organizados pela Casa Europa. Não é? Todo este conjunto de coisas. A minha impressão, eu era quase o único timorense a participar nestas coisas. O resto eram todos ou americanos, ou europeus, ou australianos, etc. O que é que significa isto? O gosto por estes valores partiu-se. Então, se houver, por exemplo, o Luís também pode confirmar isso, não é? Um festival de filme ou de música indonésia. Toda a nossa malta vai lá porque são coisas imediatas, fáceis e que atraem a atenção da juventude. Quer dizer, a mentalidade ficou. Bom, penso que é muito importante nas escolas começar a incutir esses valores do rigor, da disciplina, do trabalho. E se tivéssemos mais, digamos, programas de televisão, não? De interesse ou em teto ou em português e reduzirmos aquilo que está em Indonésia, até poderia produzir uma transformação social muito mais rápida e eficaz, mesmo em relação à aprendizagem das línguas. Eu penso que sim, porque a televisão TVTL, é só o noticiário que as pessoas veem. O resto depois são coisas indonésias. De manhã às 7 às 8, sim. À noite das 6 às 9. Das 6 às 7 das 7 às 8 dá, como é que se diz aquilo? Uma entrevista qualquer com o ministro, ou com o secretário de Estado, ou com uma ONG qualquer. Às 8, às 8 às 9 é o noticiário em teto e em português. Depois acabou. Durante todo o tempo, as crianças veem o quê? Desenhos animados em indonésio. É indonésio, tudo é indonésio. Tudo é indonésio. E aquelas telenovelas em indonésio. Telenovelas em indonésio. E que vai até meia-noite e prolonga-se pela noite fora. E quando a Indonésia tem que 30 e tal televisões. Todos canais televisivos. Todos são apanhados em Timor. São todos apanhados em Timor. Então, crianças que nunca aprenderam indonésio aprendem através da televisão. Mesmo crianças que estão na escola portuguesa. Por exemplo, eu vejo isso. As crianças, mesmo na escola portuguesa. Mesmo na escola portuguesa. Vão, por exemplo, estão em casa. A gente pergunta, quando dizem os números, não dizem em português nem em teto. Eu gostava de dizer. É logo barraça. Contam de 1 até 20, sabem contar. Nem isso. É logo em barraça. Em barraça, é logo os números. Os números logo em barraça. Mas uma coisa positiva que eu notei é que o povo agora já não diz os dias da semana em barraça. Já não. Nem o Selamat Pagi, nem as saudações, não é? Em barraça. É bom dia, boa tarde e boa noite. É segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, por aí adiante. Quer dizer, é uma evolução lenta. Mas coisas assim práticas, pragmáticas, de uso imediato, ainda se fazem em indonésio. Por exemplo, o raciocinar os números é em indonésio. Isto ainda existe. Porque é uma coisa pragmática, não é uma coisa fácil. A gente vai para os quiosques, perguntam tudo em indonésio. Os números de telefone, não é? Também. Tudo é em indonésio. Mas isto certamente mesmo vai com mudar. Crianças. Isso é uma questão que vai demorar. Mesmo com crianças de 7 e 8 anos. Mesmo com crianças de 7 e 8 anos, que nunca estudaram indonésio na vida, mas porque se transmite de pai. É uma língua fácil, mas também prática, pragmática. Porque os adultos no dia a dia usam isso. Os adultos e as crianças ouvem dos adultos. Exatamente.
Portanto, se houvesse assim mais estruturas de apoio, né? Mesmo em famílias, através de canais televisivos em teto em português, com a seriedade que tomamos para as nossas línguas oficiais, a situação pode mudar. Podem aprender muito bem teto em português nas escolas, mas se não têm estas estruturas de base de apoio nas famílias, então os valores não se transmitem. E ficamos ainda com a mesma mentalidade da Indonésia de antes. Isso é eu constato também, é a experiência do Luís. Quem vai de fora para lá, esse é o fenómeno que se vê, o fenómeno social. Mas não quer dizer que nós não temos os nossos valores espirituais, etc. Não é? O povo é ainda muito profundamente espiritual. Espiritual não significa que ir à missa, estas coisas todas, não é? Mas tem os valores espirituais transcendentais, não? Os valores transcendentes. Mesmo os valores culturais. Culturais da própria tradição cultural ancestral timorense, não é? Portanto, uma coisa que é muito interessante é que sabem agora distinguir e articular aquilo que é da fé cristã e aquilo que faz parte da cultura timorense. Não, já há mais sentido crítico em não misturar as coisas. Não é? É verdade. Quer dizer, uma coisa é prestar homenagem às nossas origens, através destas cerimónias de lúlica, etc., não? Que se celebram, o estilo, etc., que agora já não se confundem com os princípios da fé cristã. Porque todos sabem que somos cristãos, a única verdade é Jesus Cristo. Portanto, isto é uma coisa, digamos, que não se pode negociar. Mas isto não impede que o timorense ainda cultive os seus valores de tradição, que é o culto das origens, não é? Quem vai ao Malule é reconhecer outra vez que nós saímos desta casa. Todos. Esta é a nossa origem comum. E agora, de vez em quando, é necessário também voltar para as origens. E hoje em cada suco ou em cada reino, nós estamos a ver que as pessoas, mais do que antes, estão a viver e a implementar no seu suco e no seu reino essa realidade da tradição cultural. Sim, sim. Portanto, aquelas casas, não é só uma lúlica só, mas é o que eles chamam uma liça, não é? Uma liça, e depois uma liça, parte central, que é a casa principal, a casa acessória. Depois são os vários níveis que tem cada Mofuku. Sim, sim. Que eles chamam Mofuku, que tem o seu significado simbólico. O seu significado simbólico. E eles cada vez mais praticam e vivem isso. Sim. E implementam isso mesmo na comunidade. Sim. Isto vi eu na minha zona. É mais uma forma de coesão social, não é? Que é extremamente importante. É importante, porque também temos que salvaguardar os valores da tradição, não? Do património cultural. E então já não há aquela confusão, não é? Entre aquilo que é estritamente cristão ou católico e aquilo que é gentil, não é? Agora há uma articulação assim mais dinâmica. É muito grande mesmo. Isto quer dizer que o povo também atingiu um sentido crítico, não é? Não me olhes, Julieta. Não me olhes assim como se quisesses entrar na minha alma, tão frágil e dolorida, como uma borboleta cansada, uma folha esvoaçando o vento, ou uma bolha de sabão que estoura a luz do sol. Que procuras, Julieta? Que procuras? Se é que procuras, talvez a minha alma, pergunte se ainda tenho, quando tudo fosse, o amor, a vida, o tempo. Tenho vergonha, Julieta, tenho. Não de mim, mas deste corpo onde me escondo e que me esconde, quando nada há mais para esconder, mesmo o que trago escondido. Não me olhes.
Julieta, não me olhes assim como se eu fosse a Maria Madalena. Não é para isso que te procuro nesta noite escura e fria, quando o tempo nos abandona e tudo se abandona. Não venho aqui à procura da tua piedade, nem em busca da minha redenção, apenas para que me ouças. Tenho tanto para te dizer. Não me olhes, Julieta. Não me olhes assim como se eu estivesse suja. Se tencionas despir-me, não o faças à luz desse Petromax. Já não sou quem era, tropeço quando danço. Tenho medo dos olhos que me espreitam. A noite tem olhos grandes como os das corujas, onde cabem lado a lado o infortúnio e a esperança. Tenho vergonha, Julieta. Tenho. Que me vejas o corpo quando esse corpo já não me pertence. Está refém de um pacto que assinei num momento de desespero. Amparo-me nele com uma trepadeira para que não esmoreça. Não repares no meu corpo enquanto me despes. Nessa roupa que se me cola a pele, nessa pele que se me cola a alma, nessa alma que por mais que vá até fundura de mim, se me escapou. Queres dar-me banho? Que eu me limpe? Expurgar-me da vergonha, da infâmia, da mentira, da falta de humanidade. Seremos nós humanos, Julieta. Seremos, para merecer esta vida, esta terra, esta beleza que nos penetra pelos olhos de dentro e nos alivia a dor. Há um grande vazio dentro de mim e nem por isso me sinto mais leve. Pesa-me o corpo, a idade, a pele. Deixa-me sozinha. Não vás embora, apaga o Petromax. Não apagues. Traz antes umas velas que ardam e ardendo eu me ardo também. Toca-me devagar, Julieta. Toca-me. Se tencionas tirar-me a roupa, começa pelos cabelos. Há muito que não lavo os cabelos. Qualquer dia pego numa tesoura e corto-os em pedaços. Rapo, Julieta, rapo-os rente ao couro cabeludo. Abraça-me, Julieta, abraça-me. Preciso de sentir umas mãos que me afaguem, que me libertem do sufoco das outras que me afogam em suor, sangue, sêmen e álcool. Preciso de tocar num corpo macio, sem que com isso sinta repugnância. Também. Mereço, Julieta, mereço a minha parte de mulher enquanto estou viva. Sou a tua vizinha do lado, instalada na casa que fora da Nona de Batávia. Chama-me de Nona de Batávia, sem que, contudo, tenha vivido em Batávia. Ai, Julieta, como é bom sentir as tuas mãos, o calor das tuas mãos que escorregam pelos dedos e se espalham na minha pele. Não me lembro das mãos da minha mãe. É triste não me lembrar disso. Nem sequer do seu cheiro. É triste não me lembrar disso. Depois de me dar a luz, foi-se embora. É triste lembrar-me disso. Fartou-se da ausência do meu pai. É triste lembrar-me disso. Foi atrás de um tocador Rebeca que prometeu que nunca havia de deixar só. E passado um ano, ficou ainda mais só a olhar para o mar. Ai, Julieta, se eu um dia ficar desvairada, interna-me num farol ou lá na ponta de um promontório, de onde se fica a olhar para o mar como a minha mãe, à espera que o meu pai regresse da sua longa viagem. Talvez me traga outras sandálias. Ainda hoje sonho com o seu regresso para me salvar. Aqui somos todos náufragos que fazemos tudo para continuar à tona d'água. Cada um se esforça para que as vagas não empurrem para longe, onde tudo ainda mais escuro que o breu da noite ou o branco da luz que cega os olhos quando o sol se põe a pique. Existir em cada momento é o que importa, mesmo que se tenha de vender a alma ao diabo, se é que se pode chamar a isso de diabo quem bem gostaria de não nascer por aqui. Chamar. Nunca vendi a alma, Julieta. Nunca vendi.
Já que se foi embora, escapou-se de mim antes que eu cometesse alguma loucura. Lavou as mãos de tudo o que possa acontecer comigo. Cada uma sabe de si. Assentou-se no dia em que o meu marido entrou pela casa com uma arma a tiracolo para se despedir de nós, dizendo que teria de se esconder nas montanhas para defender a sua causa. Quem me defende, Julieta? Quem me defende? Não tenho nenhuma arma escondida em casa, nem camaradas, ou uma fé convicta numa causa que me faça esquecer a morte, bêbada de uma imortalidade que os vivos consagrarão. Tenho apenas esse corpo. Ofereço a quem em troca me proteja. De quem? Não sei. Talvez em mim próprio, que tenho medo. Medo de mim, medo do outro, medo do medo. Não é em vão que nos prega partidas, nos troca as voltas à vida.